Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. 12:01, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM, uma ótima tarde para você que nos vê em vídeo pelo preverfm.com.br. Começamos mais uma edição do Radar, sempre uma conversa boa para você que está sintonizado na Prever FM. O nosso convidado hoje, ele tem muita história para contar, é um dos médicos mais conhecidos aqui de Botucatu, que é o Dr. Jorge Sinigérios, mas que muita gente conhece como Dr. Pipa. Pipa, tudo bem? Boa tarde, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Prever e o programa Radar. É um prazer estar aqui nesse programa junto com você na tarde de hoje. Todo mundo fala ortopedista, mas é ortopedista e traumatologista, correto? Correto, Ju. São duas especialidades, na verdade, né? A traumatologia é o estudo dos traumas, né? Em geral. E a ortopedia, o significado da palavra ortopedia, poucas pessoas sabem, mas a ortopedia significa a correção de deformidades em crianças. Só que aí, como a especialidade é muito abrangente, aí a gente corrige deformidade em crianças e adultos também. E aí engloba, ficou um termo genérico para todo mundo. A ortopedia engloba as doenças congênitas, né? Como a criança que nasce com os pezinhos tortos, né? O pé torto congênito. A criança que tem deformidade angular das pernas, pode ser o genovar ou o genovalgo, que é o desvio para dentro ou o desvio para fora dos joelhinhos. A luxação congênita do quadril. Tem várias doenças do nascimento. As paralisias, né? A paralisia cerebral, a paralisia obstétrica, a paralisia infantil, que gera deformidades, e aí o ortopedista entra na correção dessas deformidades, de várias formas de tratamento. Ou você faz um tratamento conservador, que é um tratamento com gesso, manipulação, fisioterapia, ou tratamento cirúrgico, dependendo do caso. Não vamos entrar em detalhes do tratamento, mas a ortopedia significa isso. E a traumatologia é o dia a dia, né, Ju? É o que acontece no dia a dia aí. Batida, quebrou um pé, quebrou uma perna, teve um acidente. 90% do movimento do consultório é trauma, né? Muito trauma, né? Interessante você falar o que você discorreu sobre a ortopedia. Tem antigamente a criança ela não tinha o diagnóstico, né? Vamos lembrar do caso, talvez o caso mais famoso pra gente, do Garrincha, que tinha as pernas tortas. Provavelmente ele tinha um problema que não foi diagnosticado, né? O Garrincha era uma coisa, a gente usa a foto dele para demonstrar o que é deformidade, né? Ele tem a foto no consultório. Se você pegar, ele tem uma perna que é virada para dentro e outra virada para fora. E que era uma loucura para marcador, né? Então, aquilo lá era uma loucura. Porque ele é uma aberração, né? Na verdade, ele tinha deformidade nos quadris e nos joelhos. Então, ele tinha essas pernas, uma perna era virada para dentro e outra perna virada para fora. Então, na hora que ele dava o drible, ninguém sabia para que lado ele ia, né? Então, Mas, assim, a gente que acompanha futebol, né? Aliás, estávamos acompanhando futebol. Foi uma tristeza, né? Nessa Copa, mas outro jogador com aquela deformidade eu desconheço. Mas é um raro caso de uma deformidade que não foi corrigida e que, entre aspas, deu certo, né? Naquela época eu acho que o tratamento era bem rudimentar, o diagnóstico rudimentar, o próprio acesso a médicos, né? O acesso devia ser limitado, porque a gente sabe que o Garrincha era de uma família bem humilde e talvez não tivesse acesso, né, a médicos especialistas. E naquela época também, nós estamos falando de quantos anos? Ele foi da Copa de 70. Não, da Copa ele começou em 58, né? Ele 58, foi Copa 58, 62, mas na 66. Não, 70 ele não estava. Então, mas nós estamos falando de quantos anos? Estamos falando de 60 anos. Vamos colocar que ele nasceu no final da década de 30, vai. Então, a ortopedia não era tão desenvolvida e tão estudada, né? Tinha poucos especialistas, né?
Desde que aliás, você começou quando a clinicar? Hoje eu vim para cá em 84 para fazer faculdade. Entrei na turma de 84, me formei em 89, então eu tenho 37 anos de formado. Eu fiz residência aqui de ortopedia e traumatologia, depois eu fui fazer pós-graduação em São Paulo, aí voltei para cá porque casei com a mulher daqui, meus filhos nasceram aqui. Mas eu tô aqui há 42 anos. Você acompanhou a evolução tecnológica desses tratamentos, né? Muito. Você pegou uma fase de transição, né? Muito. Na época que eu entrei na faculdade, veja bem, 84, nós estávamos no final da ditadura militar. Eu nasci em 63. A ditadura militar começou em 64, foi até 85. Então, essa fase da ditadura militar, a gente amarrava cachorro com linguiça. A tecnologia era muito... Na verdade, a tecnologia ela teve uma abertura... foi com o Collor. Quando o Collor... Começo dos anos 90, ele é eleito em 89, né? 89, 90, que ele abriu... Lembra que ele falava que os nossos carros eram carroças, né? Verdadeiras carroças, e ele abriu pro mercado geral. Aí que o povo começou... Não foi só o mercado automobilístico, ele abriu pro mercado geral. E nós começamos a ter instrumental cirúrgico de qualidade. A gente não tinha isso, né? Era complicado. Não tinha acesso, né? Porque era muito restrito. Quando você diz ele abre, é que se tem um investimento pro atendimento público, no que Não, hoje a gente conhece como SUS. Ele abriu o país para modernização. Tá. Veio tudo, veio tecnologia, veio material, veio instrumento, veio conhecimento, porque nós éramos um negócio extremamente fechado, né, Ju? Eu me lembro quando criança, eu era atendido pelo Dr. Franco, né? Que tá com... Meu sócio. Seu sócio tá com você todo dia ali, né? Então eu tinha, por exemplo, o famoso pé chato. Como que chama essa deformidade? Pé plano. Pé plano. Pé chato é o nome popular de pé plano. Tanto que eu tive que usar aquela bota ortopédica durante alguns anos da minha infância. Mas quase todos usaram. Como que era descobrir, sem ter nenhum instrumento, né? Sem ter nenhuma tecnologia, uma deformidade, um osso quebrado, uma luxação, como é que era isso? Era uma aventura, né? O exame clínico, né, Ju? A gente, assim, a ortopedia e a traumatologia é basicamente exame clínico. O exame subsidiário, ele serve para te confirmar um diagnóstico que você fez examinando o paciente clinicamente, com os testes que a gente tem e a inspeção. E olhar, a gente faz diagnóstico de pé plano olhando. Não precisa de exame nenhum. Esse ainda tudo bem. Mas e uma fratura que de repente a gente não consiga constatar? Não, a fratura é diferente, né? Quando é uma fratura com deformidade, é fácil de fazer o diagnóstico. Agora, quando é uma microfratura, uma fratura pequena, você depende de exames radiológicos. Nós temos raio-x, tem a tomografia, tem a ressonância, nós temos a disponibilidade de todos os exames na cidade, né? Tem aqui, tanto aqui no sistema público, que é excelente, o sistema público de Botucatu é um dos melhores do país. Tem tudo, né? Nós temos tudo. E no sistema privado também, né? Como que era a faculdade quando você entrou aqui? Em 84. Bem diferente do que a gente tem hoje. Bom, eu acho que não sei se você chegou a fazer prova com mimeógrafo. As nossas provas eram... No chamado prezinho, sim. Era rodada no mimeógrafo, era uma coisa bem... O primeiro computador chegou na Unesp em 91. Eu lembro meu chefe, Dr. Hamilton, eu estava na residência já, 90. Ele, ô Pipa, vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa. O computador. O que é isso? Aquele grambolhão assim, parecia um dinossauro. Era um XP assim, ele falou, olha a tecnologia que tá chegando na faculdade. O primeiro computador chegou na sala dele e eu fui lá conhecer, mas isso foi em 1990, quando eu já estava na residência.
Então as nossas provas eram com transparência, não sei se tem o retroprojetor, não sei se você chegou a conhecer isso, era um aparelho que colocava Colocava aquela folha plástica dura, transparente. Com caneta que você marcador de texto que você consegue escrever no plástico, e as aulas eram ministradas por ali. O professor ia colocando essas transparências com essa caneta de retroprojetor e ia dando as aulas por aí, né? Não tinha... Os congressos a gente usava slide revelado com uma carretilha que você ia girando. Eu fui em vários congressos de ortopedia. Tinha uma manivelinha que ia girando. E quando travava aquele negócio era um atraso de 1 hora, até vinha o técnico para destravar o carretel a gente tirava foto, levava era carrega fotografia mesmo lá na Rua Mando. Ele revelava o filme e colocava uns quadradinhos. Como se fosse um disquetinho assim. Um disquetinho assim que a gente encaixava numa carretilha e fazia as aulas por ali. Era desse jeito, né? A chamada era com bedel, o bedel que passava, olhava, fazia a chamada. Os professores tinham essa tecnologia aí, que era a transparência, e nos congressos era usado essas carretilhas. Depois, com o advento do computador, né, aí ficou mais fácil e tal. Mas as aulas de histologia, por exemplo, tinha um microscópio para cada 2, 3 alunos, e as lâminas eram preparadas. Hoje é tudo chat GPT, né? Você pede uma lâmina e vem tudo. E como é que era a aula prática naquela época? Porque hoje em dia a gente tem alguns manequins, né? Já tinha naquela época ou não? Não. Não? Pegava um paciente ali? Não, era cadáver, né? Ah, tá. A gente usava cadáver de pessoas indigentes. Tá. As pessoas que morriam não tinham nenhuma família, não tinham... Essas pessoas... E aí... Esses corpos eram preparados, né, formalizados, e a gente tinha as aulas em cadáver mesmo. E a gente que dissecava os cadáveres, né? Que é assim que se aprende, né? Você aprende a anatomia dissecando o cadáver. Hoje, eu não sei, hoje tá bem mudado, né? Hoje é mais coisas de plástico e tal, não sei, mudou um pouco. Você acha que com toda essa rusticidade que a gente está falando do ensino antigamente, né, da tecnologia da época, passa um conhecimento maior para o médico, que é um pouco mais contemporâneo, ter um feeling maior? Eu acho assim, hoje, menos da tecnologia. Hoje você tem acesso à informação muito mais rápido e assim, amplo, né? Eu lembro, a gente estudava em livros, né? O professor, ele indicava um livro daquela matéria. Normalmente, na nossa época, nem todo mundo conseguia comprar os livros, então o que a gente fazia? Comprava um livro e lá tinha o departamento do Xerox. A gente fazia 20 cópias daquele livro, comprava em 20 o livro. Vamos supor, o livro custa 1.000. Dividia o livro por 20. Tá. E aí fazia 19 cópias e sorteava aquele... Que ia ficar com o livro original. Ia ficar com o original, ficava. E os outros todos que ficavam com as cópias. A gente usava livro. O meu filho se formou médico agora, ele não usou um livro. É tudo online. Tudo online. Ele entra na matéria e pega aí no computador. Não comprou um livro. Mas hoje existe uma dependência muito grande da imagem. Claro, não poderia ser diferente, né? Mas vocês tinham que descobrir mais que na raça, né? Porque hoje em dia, vou no consultório, imagem, vai fazer uma ressonância, vai fazer um outro exame que me possa direcionar para ver o que você tem. Hoje é muito mais fácil você descobrir, né? E você tem acesso também a esses exames, né?
hoje, né? Naquela época não era tão assim, não. A ressonância demorou para chegar. Que ano que chegou a ressonância aqui? Eu lembro quando eu estava na residência, para a gente fazer uma ressonância era muito complicado, porque tinha uma fila imensa, era um aparelho só, dependia da tecnologia. Eu não vou lembrar exatamente quando chegou, mas era mais exame clínico. Eu acho assim, os nossos professores da velha guarda da Unesp, eles eram fantásticos, porque eles nos ensinavam a examinar os pacientes, fazer toda a semiologia, aprender a examinar. Então os médicos, na nossa formação, a gente aprendia não só ortopedia e traumatologia, que foi minha especialização, mas aprender a fazer diagnóstico examinando como um todo, né? Hoje em dia a formação, eu vejo, está um pouco muito em cima do que você falou, é muito em cima de exame, fica um pouco para trás no exame clínico e mais intenso o uso de exame subsidiário. Então, faz parte da evolução da tecnologia, mas a gente que aprendeu, vamos dizer assim, medicina artesanal, né? Aprender a coisa examinando o paciente. E hoje foi descoberto agora um aparelho, recentemente eu vi a matéria, ele vai fazer um scanner do seu corpo inteiro. Vai mapear todo o corpo. Sem usar nada de radiação. Uhum. Hoje você tem radiação no raio-x, você tem radiação, mesmo que seja pouco, você tem radiação na tomografia, tem radiação na ressonância magnética. Ele vai escanear o seu corpo por feixes de luz. A luz vai atravessar seu corpo, vai filtrar as partes moles e os ossos e vai fazer diagnóstico do seu corpo inteiro num exame que dura 1 minuto. Se eu tiver alguma coisa que eu não sei, esse exame vai indicar. É um exame subsidiário. Eu só não sei quando que ele vai estar disponível e o valor desse exame, né? Tem isso também. E até chegar aqui no Brasil, né? Mas foi descoberto agora. É uma tecnologia sem radiação nenhuma. É um scanner. É como se você fosse... eles vão... Tem inteligência artificial no meio. Tá. Mas ele vai fazer o diagnóstico muito rápido, sem você tomar nada de radiação. Foi descoberto agora, pouquíssimo tempo. Você consegue imaginar, Pipa, onde que a gente vai chegar com tanta tecnologia? Tua mente consegue imaginar até onde a gente consegue chegar, até onde o ser humano consegue chegar? Daqui a pouco vamos fazer cirurgia de menisco sem ter um médico presente pessoalmente, só pela inteligência artificial. É muito louco isso, né? Isso aí, eu acho que a aplicabilidade da inteligência artificial vai chegar num ponto que vai ter isso, né? Você teme pela extinção das profissões do médico, por exemplo? Num futuro, não sei se tão próximo. Hoje eu acho assim, algumas profissões eu acho que estão fadadas à extinção. Mas outras, por exemplo, eu não consigo entender, por exemplo, se você tiver um problema dentário, se você não for no dentista físico que vai resolver seu problema, ou se você tiver na minha área, uma fratura, se você não precisar ir no ortopedista, quem que vai resolver seu problema? Ou se você precisar, sei lá, de um atendimento físico, eu acho que um atendimento, por exemplo, tem várias coisas, por exemplo, que você pode correr extinção, mas eu sei que hoje já tem uma aplicação da IA, vamos falar no campo,
você põe um trator para arar, sei lá, 50 hectares da sua fazenda sem nenhuma pessoa. E aí você ara a terra, você faz o plantio, você faz a colheita sem ter nenhum funcionário. Isso já faz hoje. Hoje você pode pulverizar uma fazenda com agrotóxico, com drone, sem ter nenhum funcionário. Só uma pessoa ligando o drone e essa aplicabilidade já existe. E tem várias profissões, né? Eu acho que na área da tecnologia deve ter muita coisa que você não vai depender mais do ser humano. A gente entrevistou aqui nesse mesmo programa o Lully, falando sobre inteligência artificial. Ele falou assim: olha, eu não acredito que haverá extinção de profissões, haverá extinção do profissional que não vai saber lidar com a IA no futuro, né? Mas ainda vai demorar um pouquinho. Algumas profissões já estão extinguindo esse profissional, né? Especialmente, claro, na tecnologia da informação. Tem áudio de ouvinte aqui para você, vamos ouvi-lo? Vamos. Eu primeiro preciso abrir o canal aqui, vamos lá, peraí. Deixa eu dar uma pausa aqui. Quem mandou foi, acho que é o William Lecioli, conhece? Boa tarde, Júnior Quinteiro. Boa tarde, Dr. Jorge Sinigérios. Eu estou aqui acompanhando a sua entrevista. Haja visto todo o relato histórico que você acaba de mencionar para todos nós, estando presente, bem dizer, na história da Faculdade de Medicina de Botucatu. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que gosta muito de histórias. Quando será que vai acontecer os próximos capítulos? Como que será definido os próximos capítulos de nossa história? Ele foi muito filosófico nessa pergunta aí, né, Pipa? Conhece o William Lecioli? Um pouco. Muito boa tarde para você, William, e toda a sua família, seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos. É um prazer imenso conversar com você nesse momento. Muito brevemente, o que você está perguntando aí a respeito dos capítulos da história, eles serão resolvidos muito brevemente e será uma resolução benéfica para todos. Tá respondido. Tem mais áudio aqui, tem mais ouvinte que mandou. Boa tarde, Quinteiro, Dr. Jorge, passando para dar um abraço. Dizer que no ano 2001, eu trabalhava na Duratex, trabalhava com carreta, puxando lenha, madeira, e era um serviço bem pesado para a época, um caminhão Volvo que eu trabalhava. Então eu tive um problema, uma tendinite muito grave no punho, na mão direita, e passei por vários médicos, fisioterapia, fazia de tudo e não tinha melhora, não conseguia. Estava chegando a um ponto que eu já não estava conseguindo mais trabalhar, e eu gostava muito de trabalhar naquela época, naquele lugar. E um amigo me falou, vai do Dr. Jorge, que eu tenho certeza absoluta que você resolve. Fui, marquei uma consulta, fui lá, o Dr. Jorge examinou, olhou, falou: vamos fazer um procedimento aí que com certeza você não vai precisar voltar mais aqui. Realmente ele fez uma injeção na junção ali da mão com o antebraço, no punho. Uma injeção muito dolorida. Ele falou, vai doer bastante, mas eu vou garantir para você que você vai ter uma melhora sensível. Fez a infiltração, saí de lá, eu tinha um Corcel 2 na época, faz muito tempo. Saí de lá com uma dor aguda muito intensa, mas ali meia hora, 40 minutos, cheguei em casa. Eu não tinha mais nada e nunca mais eu tive problema nesse pulso. Continuei trabalhando lá por mais um bom tempo e nunca mais tive problema. Então, só agradecer
quando precisei, realmente valeu a pena. Um abraço. Esse é o João Marcos Bardella. Você consegue ter lembrança de todos os seus pacientes, Pipa? É difícil, né? Ô, João Marcos, é um prazer conversar com você e fico feliz que o tratamento deu certo para você. Ô Júnior, respondendo a sua pergunta aí, eu vou falar para você, é complicado. Se você tiver uma calculadora aí, se você quiser fazer uma continha. Vamos lá, peraí. Não vai chegar a 22 mil partos como foi do nosso... Não, precisa fazer uma continha. Deixa eu chegar em calculadora aqui, peraí. Chegar no... Porque... Tá, vamos lá. Ao vivo é assim, gente. Tô na calculadora aqui, vamos graças a Deus. Eu tenho uma clientela boa, viu, Ju? Eu atendo bastante. Antes de vir para cá, eu atendi hoje umas 20 pessoas. Mas vamos colocar em média 20 pessoas por dia. 20 pessoas por dia. São 5 dias por semana, dá 100. 100 pacientes por semana. 4 semanas dá... Vezes 4, 400 pessoas no mês. Você multiplica por 12 meses. Vezes 12 igual a 4.800 pessoas. Aí você multiplica por 37 anos. Multiplica por 37. Você já fez 177.600 atendimentos. A população então, ganhou do Schmidt de 22 mil partos. Assim, a gente lá na nossa clínica, nós temos 120 mil cadastros. 120 mil pessoas cadastradas. Mas lógico, a gente atende as pessoas várias vezes, né? Sim. E não tem só eu de médico também. São vários médicos que atendem lá, mas a gente atende bastante gente da população daqui e de fora também vem bastante gente para atender. Agora, é difícil de lembrar todos os casos. Eu lembro vários, assim, alguns. Alguns casos mais marcantes, assim, mais raros, né? Mais complicados, a gente lembra. Mas, assim, casos do dia a dia de tendinite, que nem eu atendi do Bardella, é todo dia. Me fala um caso, claro, não precisa falar o nome do paciente, mas tem um caso específico que você vai estar com 80, 90 anos e vai lembrar desse caso, desse atendimento? Eu vou falar para você de um caso específico que eu atendi quando eu era residente na faculdade. Isso era R1, 1990. O que é R1? Para quem o primeiro ano da residência. Primeiro da residência, tá. Eu formei em 89, então isso já tem 36 anos, né? Tá. 90 para 2026 dá 36, né? Não tô errando a conta. Isso, 36 anos. Eu lembro que eu atendi uma criança. A mãe era uma criança, não era de Botucatu. E a mãe tinha levado essa criança já em vários lugares de atendimento tal, e não tinha conseguido resolver. A criança estava ardendo em febre. Ela estava com uma febre alta, tinha que tomar medicamento toda hora. E ela, muita dor na perna. Dor na perna. Aí ela passou lá no pronto-socorro da pediatria. Naquela época o pronto-socorro era lá. E hoje também é lá, né? Porque já mudou daqui. E a pediatra examinou e pediu a interconsulta da ortopedia. Isso era umas 2:30 da manhã, mais ou menos. Você estava no plantão lá? Eu estava no plantão, aí eu fui examinar a criança e a gente examinou e era uma osteomielite aguda. E eu falei pra mãe, mãe, isso a gente vai ter que abordar, vai ter que fazer uma cirurgia, né? Pra tirar o pus. O osteomielite é o pus dentro do osso. Tá. E enquanto você não aborda, você não drena, você não tira essa infecção do osso, não melhora a dor e não melhora a febre. E a criança corre o risco de ter uma complicação, ter uma, que a gente chama de septicemia, a bactéria cair na circulação e a criança pode inclusive até ir a óbito. E a gente indiquei a cirurgia e a mãe ficou extremamente preocupada, porque ela já tinha passado em vários lugares e nunca ninguém tinha falado nada daquilo para ela tal. E a gente fez a cirurgia e cortou a febre e curou a infecção tal.
Eu acompanhei o caso, a criança melhorou, ficou boa, voltou a andar. Aí teve o retorno no consultório, no ambulatório. A gente fazer a avaliação, tirar os pontos. E a mãe chegou com um potinho pra mim, Ju, isso eu não vou esquecer nunca. Ela veio com um potinho, parecia um pote desses de doce, era um potinho, sabe a maionese Hellmann's pequenininha? Sei. Era um pote daquele lá, embrulhado num jornal, assim, né? Aí ela, ô doutor, eu trouxe isso aqui pro senhor, o senhor não leva mal, mas eu queria entregar isso aqui pro senhor. Aí eu abri aquele, tava embrulhado no jornal, eu abri, era um potinho, tava pela metade o potinho assim, e com mel. Aí ela falou assim, ó, isso aqui é o que eu tinha de melhor na minha casa. Puxa vida. E eu trouxe pro senhor em agradecimento do que o senhor fez com meu filho. Então, aquilo... Você se emociona, o Pipa tá emocionado de lembrar uma história de quase 40 anos atrás. A gente se emociona, assim, da gratidão da pessoa. Eu falei, mas a senhora não precisa trazer nada. Eu sei que a senhora vai usar esse mel para adoçar a mamadeira do seu filho, ou o leite, sei lá, o Nescau. Leva embora de volta. Ela falou, pelo amor de Deus, doutor, isso aqui eu faço questão que o senhor fique. Então você me perguntou de um fato marcante, esse eu não esqueço, nunca. Não tem como esquecer um fato desse, né? É a maior recompensa que um médico tem, né, Pipa? A melhor recompensa pro médico é a cura do paciente, Jô. A melhor recompensa pro médico. Independente de valor financeiro, de dinheiro, que o paciente paga para você ou não paga, ou a melhor recompensa pro médico é a cura do paciente. Que ocorreu nesse caso. Independente, sim, no meu caso sim, ou você curar uma fratura, ou você tratar uma tendinite, ou você tratar uma contusão, ou o paciente volta no retorno curado, essa é a melhor gratificação pro médico. Agora esse do mel eu não vou esquecer nunca, porque ela tirou o que ela tinha de melhor na casa dela, Ju. Que era pouco para você, mas muito para ela, né? Ela tirou olha a gratidão o que ela tinha dela, de né? melhor da casa dela para trazer para mim em gratidão o que eu tinha feito pro filho dela naquela madrugada, tal. Então são fatos assim que a gente não esquece, né? Quantos anos tinha a criança? Era bem criança. Tinha 3 para 4 anos. Nossa. Só sentia dor, não tinha a mínima noção do que estava acontecendo. Dor e febre. E já tinha rodado vários lugares. Imagino que você tem paciente que hoje já é avô, mas quando chegou era adolescente. Tem gente que se acompanha desde o início da vida. Tem casos, por exemplo, lá, eu tô 37 anos formado, que eu cuidei quando era criança, né, umas meninas, por exemplo, elas já cresceram, né, já casaram, já tiveram filhos, agora eu tô cuidando dos filhos. De neto ainda não, porque não deu tempo, mas assim. Neto exagerei um pouquinho. Eu já cuido dos filhos das pacientes que eu cuidava, já tem vários casos já. Assim. Você chegou numa época aqui em Botucatu que nós tínhamos poucos profissionais, né? Vou lembrar do Dr. Pérez, o Dr. Franco, que é seu sócio. Quem mais tinha na época? Quem foram suas referências? O Lonardi, né, que era ortopedista, o Lonardi e o Pérez, eles trabalhavam no Hospital do Bairro, e o Reinaldo também. Eles tinham um consultório ali do lado da cachaçaria, né? O Pérez e o pai dele, sim. É. E quando eu comecei, tinha o Pérez, o Silveira, que já morreu, e o Franco. O Pérez também já morreu, né? E o Leonardo também. Mas tinha o Franco e o Silveira, que eles trabalhavam juntos já na clínica onde está. Uhum. E quando eu comecei, aí que a gente começou a trabalhar em conjunto, né? Nós começamos a juntar e trabalhar juntos. Eles foram tua referência? Eles eram os pioneiros aqui, né? A gente começou a trabalhar junto. A clientela era a mesma na clínica, né? Quando você junta... Nós somos, acho que, a primeira turma a trabalhar junto, montar clínica conjunto, porque antigamente cada um tinha o seu consultório, assim, né? Aí a gente montou para trabalhar junto.
Aí na época foi o Franco, o Silveira, o Pérez e eu montamos uma clínica junto. E começamos a trabalhar isso lá para trás, né? Ó, tem mais áudio de ouvinte aqui, vamos ouvir? Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Pipa. Meu nome é Alexandre. Eu sou paciente do doutor já tem um tempo, né? Já tratei algumas coisas com ele, mas eu me lembro bem de uma situação em que eu tive uma queda de bike e eu fui num pronto-socorro. E no pronto-socorro fui atendido por uma equipe médica mais nova, vamos dizer assim, né? Menos experiente. Eles olharam, eu tava com muita dor. Olharam, não tem nada, foi só uma batida mesmo, era uma batida na costela e doía muito, né? E passou uns 2, 3 dias, eu não tava conseguindo respirar direito. Falei, não tem alguma coisa errada. Eu fui no Pipa, ele olhou o raio-x e falou, Alexandre, 3 costelas quebradas. E esse pessoal mais jovem não consigo perceber. Ele falou isso pra mim, falou, infelizmente, assim, eu faz, sei lá, quanto, 30, 40 anos que eu vejo uma chapa. Qualquer diferença eu encontro, né? E assim, o pessoal mais novo não tem essa experiência, né? Então, essa experiência de médicos como o Pipa valem demais, né? Assim, é exorbitante a capacidade, a diferença para encontrar um problema, né? Eu sou muito grato a ele pelas vezes que eu passei por ele aí. O Alexandre que mandou, Pipa. Você lembra desse caso também ou não? Ô, Alexandre, boa tarde, é um prazer aí falar com você e ainda bem que você ficou bom, né? Espero que não quebre mais costela também, né? Mas se precisar, estamos à disposição. Tem O que acontece, Ju, é o seguinte, às vezes, isso acontece muito, o paciente tem um trauma e ele vai no pronto-socorro, às vezes o pronto-socorro, você sabe como é que funciona o pronto-socorro, às vezes está lotado, o médico tem lá, sei lá, 80 pacientes para atender e a coisa não consegue fazer um diagnóstico naquele momento, naquela correria, fica meio complicado. E depois você examinando com calma e analisando e vendo com mais tempo, talvez você consiga elucidar um diagnóstico que não tinha sido feito, né? Que é o que provavelmente que aconteceu com o Alexandre aí. Mas é o dia a dia, isso aí é assim mesmo. Na clínica tem um ranking do que mais aparece lá? É joelho, é costela? O que mais se quebra? O que mais dá problema? Sabe aquela música do Tim Maia? Dá de tudo. Dá de tudo. Todos os tipos de trauma. É tudo. É tornozelo, joelho, perna, coluna, pescoço, cotovelo, punho. O dia a dia nosso é assim. O que é mais difícil de recuperar? Por exemplo, a gente vê jogador de futebol, né? Opera o joelho, volta a jogar. Opera o tornozelo, nunca mais volta a ser o mesmo. Eu vou fazer uma analogia para você, assim, osso quebrado é igual carro batido. Nunca fica igual. Nunca mais vai ser o mesmo. Pode fazer o martelinho de ouro, vai ficar bacana ali, mas não vai ter a mesma vitalidade. Nunca mais vai ser igual. Tá. Então, você pode ter uma recuperação total sem nenhuma sequela, ou você pode ter uma recuperação parcial com alguma deficiência. Isso é muito variável de paciente para paciente e de caso para caso. Não tem assim, não é uma receita de bolo, vai acontecer isso em tal caso. É muito variável, as pessoas respondem muito diferentemente de umas para as outras numa mesma lesão. Uhum. Você pode ter uma lesão leve e deixar uma sequela e uma limitação de movimento, e pode ter uma lesão grave e não deixar nenhum tipo de sequela. Isso é muito variável. Bom, vamos a um rápido break? Daqui a pouco a gente volta, o Pipa vai contar a história dele com o Botucatu aqui no Radar da Prever FM. Voltamos com o Radar, sempre uma conversa boa para você que está acompanhando aqui pelo 100.9 da Prever FM. Olha, se você está procurando peixes e frutos do mar de qualidade aqui em Botucatu, tem uma dica muito especial que é a Igo Peixaria. Lá você encontra peixes sempre fresquinhos,
selecionados com muito cuidado, prontos para fazer a diferença nas suas refeições. Além de saborosos, todo mundo sabe, os peixes formam uma excelente fonte de proteína e ômega 3, levando mais saúde, mais qualidade para o dia a dia da sua família. E o melhor, na Igor Peixaria você encontra variedade, atendimento de confiança, aquele cuidado de quem realmente entende do assunto. A Igor fica na Tenente João Francisco 386, na Vila dos Lavradores. Agora você pode fazer as suas encomendas. Tem o telefone que é o 3361-6010 e o WhatsApp que é o 99781-2200. Passe na Igor Peixaria e descubra por que ela é referência quando o assunto é peixe fresco e frutos do mar. Igor Peixaria, amor de família pelo seu pescado. 12:44. Nosso convidado hoje é o Dr. Jorge Sinigérios, popularmente conhecido como Pipa. Como é que surgiu esse apelido Pipa? Quem deu esse apelido? Rapaz, eu tenho esse apelido desde criança. Eu nasci no Tatuapé, né? Em São Paulo. Na periferia de São Paulo. E naquela época, Júnior, a gente empinava pipa, soltava balão, rodava peão, jogava bolinha de gude. Jogava futebol descalço no asfalto. Dava para fazer tudo isso em São Paulo? A gente fazia tudo isso. Lembra que eu nasci em 63, né? Então nós já temos. Quando eu saí do Tatuapé para vir para estudar, o Tatuapé tinha um prédio de apartamentos. Essa era tudo casa. Hoje você vai no Tatuapé, não tem mais nenhuma casa. São só prédios de apartamentos. Mas assim, a gente empinava pipa, usava cerol. Naquela época não era proibido como hoje. E a gente empinava onde era hoje é o Jardim Anália Franco, que era descampado. Então todo mundo usava cerol, não tinha problema nenhum. A linha não cortava o pescoço de ninguém, porque não tinha ninguém andando de moto e caía tudo nesse campo. E era uma fazenda lá, que era toda fatiada em vários setores de plantação. A gente empinava pipa ali. E de tanto falar de empinar pipa, ficou o apelido Pipa, desde moleque. E importou o apelido para Botucatu. E quando eu vim para Botucatu, que eu passei na faculdade, todos os estudantes tinham apelido, todos. Hoje eu não sei se ainda é assim. Ainda tem. Que era o batismo. O batismo do bicho era um apelido. E tinha um rapaz que morava lá no meu bairro, que a gente morava junto, que ele já estava na faculdade aqui. Ele era veterano. Ele foi veterano um ano antes. Então, quando eu cheguei, ele que fez o batismo e já ficou o mesmo apelido. Já que mandou eu tinha. um Pipa, e aí ficou. Que o veterano é que batizava, né? Hoje eu não sei, nem se pode mais fazer isso, eu não sei, tá meio complicado hoje. Se pode escrever na testa do primeiro anista, né? Você pode escrever na testa dele com uma caneta porque hoje tudo é proibido, né? Tudo é bullying, tudo tá diferente, né, Ju? Quando você chegou aqui, você imaginava que ia ficar 6 anos só para fazer a faculdade? Não imaginava que ia ficar em Botucatu? Não, quando a gente veio pra cá, assim, você nasceu em que ano? Eu sou. Onde você quer chegar com isso? Não, pra ver se você conhecia Botucatu nas décadas de 80, né? Na década de 80 posso lembrar de alguma coisa. Porque era completamente diferente do dia de hoje. Né? Então a gente morava ali na rua Coronel Fonseca, esquina com a Curuzu. E ali tinha o rio, né? O rio Lavapés. E pra cima ali o bairro Alto não tinha quase nada, era tudo meio descampado, era assim, as repúblicas ainda eram no centro da cidade. Hoje não tem mais república no centro da cidade, hoje é tudo mais afastado. Eu nem sei se mais tem república, porque ainda tem. Jardim Paraíso tem algumas. Cada hoje tá um negócio que assim não se misturam muito, mas e a gente, ninguém tinha carro. A gente dependia do Trevisani.
Lembra? Que era o ônibus. Empresa de ônibus Trevisani. Que era a linha que fazia o transporte público em Botucatu. Então, antes da empresa Auto Ônibus Botucatu. Então, a gente usava o Trevisani, ninguém tinha carro. Então a gente morava ali na Curuzu, pegava o ônibus na João Passos. E aquela subidinha da Coronel Fonseca até da Rua Amanda até a João Passos, era um gelo aquilo, Ju. Era frio. E a gente, todo mundo ia para a faculdade de ônibus, não tinha essa quantidade de fast food que existe hoje. A gente voltava da faculdade, tinha aula até às 11h30, meio-dia, voltava, ia fazer a compra no Mercadão Municipal e fazia comida em casa, almoçava em casa, depois voltava para a faculdade para aula da tarde, depois voltava para casa e jantava em casa. Não tinha isso que nós temos hoje. Por exemplo, mas você não comprava marmitex? Não tinha. Não tinha. Tinha que cozinhar em casa. Vai surgir do Romagnoli anos depois, né? E quando eu vim para cá, a gente morava na nossa república. Ela era uma casa grande, a gente chegamos a morar em 12 pessoas. Então dividia tudo, a caixinha, ficava barato, não gastava muito, porque comprava comida e fazia em casa, né? Era bem diferente. Aí vim pra cá, já a faculdade você vai passando a faculdade. Depois, na nossa época, a gente começava o internato no 5º ano. Então você tinha aula na faculdade, aulas teóricas do 1º ao 4º ano. No 5º e 6º ano era internato. Então a gente vivia praticamente dentro do hospital. A gente já conseguia almoçar e jantar dentro do hospital. O internato é isso, você fica internado mesmo lá dentro. Literalmente. E hoje eu nem sei se tá assim, eu não sei como é que tá hoje, mas a gente vivia dentro do hospital, chegava cedo, só voltava à noite para dormir quando não tava de plantão, porque a gente já dava plantão a partir do 5º ano. E aí foi passando, né? Aí acabou, aí você passa na residência. Faz a residência, faz a especialização. Já são mais 4 anos. Na ortopedia são 3 anos, mais a especialização fora, que eu fiz pós-graduação fora em São Paulo, na Santa Casa. De São Paulo. E a gente vai vivendo. Aí eu casei com a minha mulher daqui, a esposa daqui. Ela é daqui? Sim. Então ela é o principal motivo de você ter ficado? Sim. E os filhos também começaram a nasceram aqui. Eu casei no começo do 1º ano da residência, em 90, casei. E a Cícia daqui, da mesma turma nossa. E meus filhos nasceram aqui, e aí foi ficando aqui. Para quem não sabe, o Pipa, ele é cidadão botucatuense, porque em 2018, né? Você ganhou o título de cidadão botucatuense, o autor na oportunidade, então, o vereador Isaías Colino, que já foi nosso entrevistado aqui também. Então, literalmente, você é botucatuense. Com maior orgulho. Eu nem lembro que eu sou paulistano da Gema. Na verdade, eu tenho dupla cidadania, né? Eu nasci lá no Tatuapé e vim pra cá, mas eu vim pra cá com 20 anos, faz 42 que eu tô aqui, então eu vivi o dobro do tempo que eu fiquei em São Paulo só para fazer o ensino e o cursinho até entrar na faculdade. Mas foi um dos motivos de muito orgulho quando o Isa me deu o título de cidadão botucatuense por serviços prestados à comunidade. Eu fiquei muito agradecido a ele e fiquei muito feliz. Eu tenho minha certidão de nascimento botucatuense, está lá no meu consultório. Quem ganha o título ganha essa certidão, é? É uma placa. Uma placa, tá. É uma placa que serve como uma certidão, né? E o que você mais gosta de Botucatu, Pipa? O que te atrai mais? Rapaz, eu vou falar pra você, a pessoa que fala mal de Botucatu, ela deve estar de mal com a vida, né? Porque aqui é um lugar muito gostoso de viver, né? A gente que tá aqui há todo esse tempo, as pessoas são muito receptivas, né? A gente cria uma família, né? Na verdade, os nossos amigos viram nossos irmãos, né?
porque é uma receptividade tão grande, você convive, é uma convivência tão harmoniosa com as pessoas, né? Os pacientes, a gente está trabalhando e está ajudando uma grande parcela, você fez a conta aí, uma grande parcela de pessoas que a gente pode ajudar, e você tem uma cidade dessa limpa, uma cidade, você sabe que Botucatu é um atrativo muito grande, porque não vai faltar água. Você sabe o que vai faltar na humanidade? É a água. É água. E aqui a gente está vivendo uma outra realidade. O que vai faltar, e já está faltando em várias grandes cidades de São Paulo e do Brasil, é o nosso bem maior, que é a água. Você vê o planeta Terra, 75% é de água e vai faltar água. Então aqui nós temos água, né? Vai ter água de sobra para os próximos 100, 150 anos com o trabalho. Por conta da represa. Né? Então é um grande atrativo. Aqui nós temos escolas de nível excelente, desde da pré-escola. As escolas municipais são de excelente qualidade. As estaduais, as faculdades que tem aqui, a quantidade de faculdade que tem aqui, quando eu vim para cá só tinha a Unesp. Agora, quantas faculdades nós temos em Botucatu? Muitas, né? A parte tecnológica é importante, a parte qualidade do ar, né? Você vê a gente vive num paraíso aqui em Botucatu. A quantidade de sinistro, de homicídio, é bem pequena em relação às outras cidades, né? Com cidades do mesmo porte no estado de São Paulo, Botucatu está bem à frente. De latrocínio, a polícia aqui, né? Nós temos alguns conhecidos aí que a gente sabe que trabalha na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Guarda Municipal. É um trabalho excelente que a polícia faz aqui, né? De monitorização. Agora com o pessoal do trânsito melhorou muito esse pessoal que está monitorando o trânsito. Eu acho que quem reclamar de Botucatu, eu acho que deve estar de mal com a vida, não deve se dar bem com a mulher, alguma coisa desse tipo assim. Não dá para reclamar da nossa cidade, né, Júnior? Cidade nossa abençoada, a gente vive em paz, harmonia, acho que não tem muito. Esse é o segredo de Botucatu. Cidade limpa, né? Limpa. Você não vê sujeira na rua? Você vê sujeira na rua? De vez em quando, mas quando eu vejo tem alguém limpando. Se a gente comparar tudo isso que você citou com outras cidades do interior do mesmo porte de Botucatu está num nível muito acima. Isso a gente não pode discutir e reclamar. Bom, conversamos hoje com o Dr. Jorge Sinigérios, né? Mais conhecido como Pipa ou não? É mais conhecido como Pipa, né? Se a gente quase fala ninguém Jorge sabe meu nome, Jorge. Quase ninguém fala Dr. Jorge, é Dr. Pipa. Você não tem intenção de colocar no teu registro de botucatuense? Já tá lá, né? Já tá carimbado, né, Ju? Isso aí faz parte. Pipa, obrigado pela sua presença aqui, pelas histórias. Cidadão botucatuense. Eu que te agradeço, Ju. Foi um prazer, né, passar essa hora aqui. A hora passou rápido aqui, né? Voando, né? Foi um prazer conversar com você. É a primeira vez que eu vim aqui na Rádio Prever, né, nesse programa Radar. Um grande abraço para todos os ouvintes e um grande abraço para você. E fiquei muito lisonjeado de comparecer aqui na data de hoje. Muito obrigado. A gente que ficou honrado. Bom, Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.